Vamos falar sobre cadeira e mesa flexora, que aparentemente não tem como fazer errado porque é uma máquina, mas tem como fazer errado e dá para melhorar muito essa execução. Assim como você pode aprender muito de como montar um treinamento com o meu curso de treinamento, que vai ter o lançamento no dia 8 de agosto. Mais informações aqui nos comentários. Tem um grupo de estudos do Telegram que é de graça, participa lá. Bom, cadeira e mesa flexora. Vocês querem começar por qual? Vocês não têm como falar, o vídeo já está gravado, nem sei para que eu pergunto. Vamos na mesa flexora. Galera, aqui eu já vejo erros de estruturação, né? Como alguns erros que você está cometendo agora. Que erro é esse? Não clicar no gostei. Não se inscreveu no canal, faça isso. Que é já na montagem do aparelho. Eu queria que vocês percebessem uma diferença. Ó, eu estou aqui, olha só onde está sendo apoiado o aparelho, certo? Está no meu tornozelo, beleza? Ok. Só que se ele tivesse montado assim, ó, olha onde estaria. Na ponta da minha panturrilha. Leandro, eu não vi a sua panturrilha. É muito engraçadinho você, tá? Isso aqui muda ou não muda? Muda e muda muito. Vou usar um exemplo aqui besta para você entender, tá? Para você entender o conceito de torque. O conceito de torque é muito importante. Ah, Leandro, eu não sou professor, eu só quero ser o seu aluno da consultoria. Tudo bem, você não precisa saber disso. Mas é legal você ter essa consciência, porque você replica isso em outros exercícios. Então, o conceito de torque é uma força aplicada sobre um eixo. Então, imagine que eu preciso levantar essa máquina aqui. Tá. Se eu vim aqui levantar, é um peso, certo? Aí eu tenho uma inteligência onde eu coloco uma alavanca aqui, ó. Eu vou espetar uma barra aqui e eu vou fazer força para levantar essa máquina, certo? Só que se eu colocar uma barra curtinha, uma barra que vai até aqui, ó, eu vou fazer força aqui. Tá. E se eu colocar uma barra, que ao invés de ela terminar aqui, ela termina aqui. Aí você vai falar, caramba, Leandro, de olhar já dá para ver que é mais fácil fazer força aqui do que aqui mais perto. Por quê? É uma matemática isso. Quanto mais longe eu tiver do meu eixo, menos força eu vou fazer. Então isso é muito importante você entender, porque agora a gente volta para a prática, certo? Porque isso aqui não serve para nada, se você não entender para cá. Aqui, veja só, onde é que está o meu eixo aqui? Está aqui, ó, no meu joelho, a articulação do joelho. O que é a minha alavanca aqui? O que é a minha barra ali? Ó, minha perna, certo? Se eu apoiar aqui, nesse momento a gente contrai a panturrilha para parecer um pouco menos feia, um pouco mais digna. Se eu apoiar ela aqui, eu vou colocar muito mais carga do que aqui. Só que isso, quando eu coloco mais para baixo, eu consigo recrutar muito mais o meu posterior de coxa. Então vamos lá. Configuração da máquina. Você não vai deixar ela apoiando na panturrilha. Ó, o movimento fica curto. Não, eu vou colocar ela apoiando lá no meu tornozelo. E perde tempo montando máquina. Não tem problema você perder tempo. O problema é você perder tempo fazendo exercício errado. Então testa. Será que é isso? Se não for, volta lá, adequa. Ó, agora tá legal. Olha como muda o arco de movimento, ó. Tá muito maior. Percebeu como tá maior? Ó. Olha o tamanho do arco. Agora vamos voltar na outra configuração para vocês verem. Fica encurtado. Eu tenho menos grau de ação, menos amplitude. Eu vou hipertrofiar meu bíceps fazendo um movimento assim ou eu fazendo um movimento assim? Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Então, joga lá para trás. Resolvemos um problema. Próximo problema. A tua patela, ela tem que ficar exatamente na linha da máquina. Então, percebe que a minha patela está para fora? Então, aqui está adequado. Certo? Aqui eu tenho um grau de liberdade muito bom para trabalhar. Um outro ponto é você não abrir a perna demais, certo? Então mantém aqui na altura do quadril. Não precisa ser muito fechado, certo? Nem muito aberto. Na altura do quadril. Legal. Quando você for executar o movimento, você tem que deixar o teu quadril colado no aparelho. Leandro, eu não sei colar o quadril no aparelho. Tá. Fala de um jeito mais fácil. Dá uma encoxadinha na máquina. Leandro, disso eu sou bom. Então nós vamos descobrir agora. Ó, encoxando a máquina, então eu estou fazendo pressão na minha pelve e na máquina. E agora eu executo o movimento sem descolar a pelve.
Porque tem muito cara que se orgulha de zerar essa máquina aqui, mas o cara descola aqui, ó. Quando você descola, você facilita o movimento, só que você tira o grau de ação dos teus isquiotibiais, do seu posterior de coxa. Então é importante que você, Leandro, cansou de encoxar? É que eu estava falando para baixo. Então é importante você encoxar a máquina e manter. E aí você faz só o joelho. Ou para ficar mais fácil, deixa o glúteo, deixa o glúteo contraído. É isso. Deixa ele travado e vai fazendo o movimento. Você vai perceber que você, meninão bonito que zera a máquina, não vai mais zerar. A carga cai pela metade quando você faz corretamente. Existem algumas flexoras que elas são para baixo, como essa, e tem algumas que são retas. Essas que são para baixo, você consegue aumentar um pouquinho a distância, né, do teu quadril. E isso ajuda a melhorar um pouquinho o grau de movimento. Então aqui, quando você for executar e a tua flexora for para baixo, não precisa ficar alto. Não, fique baixo mesmo. Apoia a cabeça e faz o movimento. Sempre com o glúteo contraído. Movimento completo. Tem gente que quando começa a falhar, só sobe até aqui. Não, sobe até tudo que der. E desce. Sem descolar a tua pelve do banco. Vamos para a cadeira flexora. Cadeira flexora, gente, mesma coisa, tá? Ó, entrei do jeito que estava aqui. Olha a distância que está para fora. Muito. Isso aqui tem que reduzir. Então, primeiro passo, vou jogar esse banco para trás. De novo, gasta tempo montando o aparelho, não tem problema. Ó, errei, ainda está muito para fora, vamos mais, não tem problema. Uma das vantagens de você treinar na mesma academia sempre é que isso aqui você já sabe onde colocar. Ó, agora acertei, tá? Eu estou sentindo a minha panturrilha pegar um pouquinho aqui essa parte. Beleza. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Não adianta quando você estiver falhando, né? Então vou colocar aqui, ó. Quando você estiver falhando, você descolar. Não, isso aqui é fixo. Minha coluna está fixa no banco, os meus glúteos estão ajeitados aqui no banco e assim vão ficar. A única coisa que vai se mover é a articulação do joelho que vai trabalhar, na verdade. Ela não vai se mover, ela vai ficar estática, mas vai haver um movimento dentro dela. Erros que podem acontecer aqui. Mesma coisa que eu expliquei lá na mesa flexora. Você tem que apoiar essa parte no teu tornozelo, certo? Se ficar aqui, ó, já está errado. Claro que eu estou fazendo eu estou errado aqui, mas é para mostrar lá. O que importa é aqui. Às vezes você vai entrar na máquina e está aqui, ó. Está na panturrilha. Não. Tem que ser no tornozelo. Ó, tá no tornozelo? Está. Você reduz isso aqui para baixo. Fez uma pressão legal aqui, tá tudo certo. Meu joelho tá bem acomodado. Tá pegando minha patela e tá doendo? Não. Se tiver, você se ajeita, joga um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. E agora, quando você for executar o movimento, ó, tem gente que traz até aqui e para. Fica 90 graus, ó. Ué, mas por que 90 graus? Você aguenta fazer até aqui atrás? Você tem que levar tudo que dá. De novo, você vai crescer bíceps fazendo um movimento nesse arco ou nesse arco. Que nem é arco, é meio arco. Então aqui, ó, tem gente que para aqui. Não, esmaga. Leandro, é para dar final de cursor? É para dar final de cursor. E na hora que der o final de cursor, não levanta o glúteo, não descola a lombar, nada. Aqui é estático, aqui tá parado. Cuida, percebe. Legal. Leandro, eu não vou colocar um caminhão de peso. Não vai. Mas o teu posterior de coxa vai sofrer muito. Para finalizar, um ótimo exemplo. Quando você vai fazer, para os meninos vai ser mais fácil, porque normalmente as meninas têm os meninos para trocar o pneu de carro. Vocês têm que aproveitar isso mesmo, tá? Põe o homem para trabalhar. Quando você vai trocar um pneu de carro, o pessoal sabe. Vou soltar uma porca. Se eu coloco um alongador de chave, e aí eu faço força aqui, não é muito mais fácil soltar esse parafuso? É. De novo, quem trocou pneu sabe. Se eu tiver uma chave curtinha, eu faço força, força, força. Se eu tiver uma chave longa, eu... Então, aqui é a mesma coisa. Tem que ficar distante para fazer trabalhar bastante o teu posterior de coxa. Fazendo dessa maneira, você vai melhorar muito o recrutamento do teu posterior de coxa, que é ponto fraco de muita gente, inclusive das mulheres. Muitas mulheres fazem muito quadríceps e pouco posterior de coxa. Dá uma olhada para ver se o que está matando a tua coxa não é o posterior, certo?
Vou deixar a indicação de um vídeo agora aqui. Lembra do meu curso de elaboração de treinamento? O link está aqui nos comentários e na descrição. Fica com esse vídeo.